Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer a nossa leitura de hoje. Eu abri uma página aqui do Evangelho, quero fazer uma leitura antes de fazer o vídeo, mas nossa, eu achei assim que foi tão legal essa. Eu mal comecei a ler, eu falei não, deixa eu ler no vídeo aqui para compartilhar, né? Ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos. A verdadeira prosperidade. Esse é o que a gente vai ler agora. Vamos lá? Verdadeiramente, o homem só possui como aquilo que pode levar desse mundo. Só possui como seu aquilo que pode levar desse mundo. Do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na terra. Mas, forçado que é abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real. O que é afinal que ele possui? Nada mais do que se destina ao uso do corpo, e tudo ao que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que traz e o que leva, e que ninguém tem o poder de lhe tirar, que lhe servirá no outro mundo, muito mais do que neste. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que, do que tiver adquirido em bens morais, resultará sua posição futura. Quando um homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem de acordo com o uso daquele país, não carrega o que lhe será inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, e fazei provisões de tudo que poderá vos servir lá. Ao viajante que chega a uma estalagem, é dado um bom alojamento, se puder pagar. Aquele que tem pouca coisa, é dado um pior. Quanto àquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece ao homem quando chega no mundo dos espíritos. O lugar para onde irá depende de suas posses. Mas não é como o ouro que pode pagar. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra. Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará o que trazes, não será computado nem o valor de seus bens, nem de seus títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de sua partida, pagou sua entrada no outro mundo com ouro, pois terá como resposta: os lugares daqui não são comprados, são obtidos pelo bem que se fez. Com a moeda terrestre, pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo é pago com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai aos primeiros lugares, onde todas as felicidades te esperam. És pobre delas? Vai para os últimos lugares, onde será tratado de acordo com tuas posses. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com sua vontade, e o homem é apenas o seu usufrutuário, um administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto assim é que não constituem esses bens propriedade individual do homem, e que Deus frequentemente frustra todas as previsões e a riqueza escapa daquele que acredita possuí-la por direito. Podeis pensar que isso se compreende em relação aos bens hereditários, mas que não ocorre o mesmo em relação à riqueza que o homem adquiriu por seu trabalho. Sem dúvida alguma, se a riqueza legítima é a que foi adquirida honestamente, pois uma propriedade é apenas adquirida honestamente quando para possuí-la não se faz o mal a ninguém. Serão exigidas rigorosas contas de todo o dinheiro mal ganho, isto é, ganho em prejuízo de alguém. Mas porque um homem conquistou sua riqueza por si mesmo, terá alguma vantagem ao morrer? Os cuidados que toma ao transmiti-la aos seus descendentes não são muitas vezes inúteis? Sim, sem dúvida, pois se Deus não quiser que esses a recebam, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode o homem usar e abusar dela impunemente durante sua vida, sem prestar contas? Não. Permitindo-lhe adquiri-la, Deus pode querer recompensá-lo durante essa vida por seus esforços, coragem e perseverança. Se a utilizar para servir apenas a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho,
Se ela se torna um motivo de queda em suas mãos, melhor seria não a ter possuído, pois perde o que ganhou, e ainda anula todo o mérito de seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. É muito interessante, né, essa passagem aqui, a verdadeira prosperidade. A gente precisa compreender, né, que a gente não leva nada daqui. O que a gente leva é exatamente isso, as nossas virtudes, o que a gente aprendeu, o que a gente praticou na nossa estada aqui, né, no planeta Terra, né, nessa encarnação. Então, assim, é importante a gente pensar nisso, porque a gente se apega a tantas coisas, né? Eu vejo no meu caso, na minha família, a gente, assim, é normal, né? A gente fala, não, isso daqui é meu, e eu vou brigar pelos meus direitos, e assim, é totalmente compreensível, né? A gente fala assim, não, isso é teu, isso é justo, isso... Mas a real é que a gente vai morrer, cara, e não vai levar nada, não vai levar nada. E, assim, só o fato da gente ter essa consciência, eu acho que já ajuda tanto a evitar, sabe, rixas, brigas, questões assim que não vão trazer resolução, sabe? Então, assim, é importante a gente defender nossos direitos, é importante a gente preservar aquilo que a gente tem, é importante a gente cuidar daquilo que a gente tem, sabe? Seja recursos financeiros, seja outro tipo de recurso. É importante a gente utilizar isso de forma racional, de forma a ajudar a nós e ao próximo, né? Utilizar isso de forma correta. Mas é importante a gente perceber que é tudo passageiro, que na verdade é isso, é o usufruto que a gente tem, né, de tudo isso, mas que nada é nosso. A única coisa que é nossa são as qualidades, as virtudes, os atos, né, que a gente tem, que a gente consegue carregar. Para o outro lado, né? Muito legal, muito legal. Vamos ver outro aqui. Eu vou ler aqui o Pensamento e Vida do Emmanuel e do Chico. Tá? Coisa linda também. Vamos lá. Culpa, capítulo 22. Culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Deixa eu abrir a porta aqui, gente. Já pedi pra minha cachorra. Olha ela aqui, ó. Aí, filha, peraí. Ei, filha. Oi, meu amor. Pera aí só um pouquinho, gente. Eu já volto, tá? Você ficou presa, é? Você ficou presa, é? Vai lá. Pronto, gente, desculpa aí a interrupção, viu? Vamos lá, onde estávamos? Encarnados que entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Tá. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros.
é que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando o corpo e a alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose de patologia clássica. A noção de culpa, como todo séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho deles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Né, você vê só, a gente acha que a culpa não vai, né, não sei, se, assim, tem gente que acha que a culpa não vai aparecer, que não tem essa, ou, né, a gente acha que não vai se transformar, né, em alguma doença física, né, todo esse miasma mental que a gente cria quando a gente age de forma errada e carrega essa culpa com a gente. A nossa consciência é o nosso juiz, né, e a gente, assim, a gente não tem como fugir, né, então, assim, seguro é andar na linha reta, que a gente não vai, assim, tentar, né, pelo menos, eu acho que a gente ainda está, eu, pelo menos, não posso falar de mim, tanto aprender ainda, eu tenho tanto a aprender ainda, meu Deus do céu, estou começando a entender o caminho, ainda chuto pedra, ainda bato, ainda caio, meu Deus, mas assim, é sempre nessa tentativa de aprendizado, graças a Deus, pelo menos hoje o direcionamento é esse para mim, assim, eu tento buscar agir de forma correta, perante a Deus, perante a minha consciência, não para os outros, não, perante a minha consciência. A gente sabe o que é certo e o que é errado, e realmente praticar o desapego, né, do ego, do orgulho, que é só besteira isso, né? É só besteira. É isso, eu acho que a gente criar essa atitude mental saudável, sem culpa, né? Agir de forma correta, a gente vai conseguir dormir, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que a gente fez o melhor que a gente podia e aceitando também as nossas limitações, as nossas dificuldades, né? Existe uma curva de aprendizado aí gigantesca que nunca para, que nunca vai terminar, sabe? Essa curva de aprendizado, ela não termina. Então, a gente se aceitar no estado que a gente se encontra e fazer o melhor que a gente puder, verdadeiramente apoiado na luz divina, apoiado nos ensinamentos de Jesus, apoiado em todos esses ensinamentos aqui, sabe? Que tantos missionários passaram e puderam aí registrar pra gente, sabe? De atitudes e de comportamentos e de como cuidar de si e dos outros, né, de forma correta. Aí é isso, né? Vamos tentar agir bem
agir de forma correta, para que a gente não pague o preço de prejudicar a nossa saúde, né? Primeiro a mental e depois a física, né? Que acompanha, porque a gente conhece tão pouco. Agora que a gente está falando sobre influência eletromagnética, sabe? Do nosso planeta, que também influencia no nosso pensamento, entendeu? Em como a gente age, porque essa é real, né? Começa tudo no pensamento, né? Para depois tomar forma aqui no mundo físico. Mas é isso. Vamos manter a cabeça limpa, né? Vamos manter as atitudes simples e boas, né? Pensar o bem, praticar o bem, fazer o bem, apoiado no amor, no respeito, né? A nós e ao próximo. É isso aí, gente. Muito obrigado pela paciência. Hoje foi um pouquinho mais comprido, mas foi muito gostoso compartilhar isso daqui com vocês. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de vocês. E até amanhã, se Deus permitir. E tamo junto, tá? Até, velho. Valeu!